tarde do dia 25 de 2003, tivemos a informação de que 2 crianças haviam sido sequestradas ou haviam desaparecido naquela ocasião quando brincavam nas ruas ali da região próxima ao Jockey Club em São Vicente. E aquele fato chamou a atenção pelas circunstâncias e pela idade das crianças. Os dias se passaram e eu lembro que em um determinado dia as mães me visitavam constantemente e eu pedia para que elas visitassem para que pudesse realmente tomar detalhes do dia a dia, do cotidiano dessas crianças, porque realmente faziam parte de uma família humilde, com seus hábitos e costumes próprios, então era comum que elas brincassem em via pública e ficassem distantes do lar e de seus entes queridos. E depois de algum tempo já trabalhamos com a hipótese realmente de elas terem desaparecido, terem sido levadas, e elas me pediram um presente, que elas tiveram uma situação desconfortável no Natal e pediram que antes do final do ano eu pudesse presenteá-las com a localização das crianças e elas pudessem passar o Réveillon, né, a virada de ano, com as crianças. E as mães já mostravam desespero, nada mais natural, até porque as crianças eram de pequena idade, 5 anos, dado o lapso temporal em que elas não apareceram, ficou evidente que se tratava de uma coisa muito mais grave. 4 dias depois do desaparecimento, infelizmente, os corpos das meninas foram localizados aqui em Itanhaém, no rio Mambu. Infelizmente mortas, com as pernas amarradas, os braços amarrados para trás, já em adiantado estado de decomposição. E a polícia vai começar a entender como é a vida dessas crianças. Num primeiro momento, o que deu para perceber é que uma delas efetivamente havia sido violentada sexualmente. A própria decomposição do corpo não foi possível se estabelecer se a outra, que no caso era a Nájila, havia sofrido também a violência sexual. A polícia, então, ao estabelecer essa vitimologia, ela passa a conhecer os hábitos dessas crianças. A vitimologia tanto serve para criança, adolescente, adulto. É importante o estabelecimento para chegar na autoria. No dia seguinte ao encontro dos cadáveres, uma testemunha, que era vizinho das meninas lá em São Vicente, relatou aos policiais que teria visto um carro se aproximando das meninas enquanto elas brincavam com brinquedos e teria o motorista chamado as meninas dizendo algo do tipo: "Vem que eu levo vocês lá". E a testemunha, que era vizinho, acabou reconhecendo Douglas Batista como sendo esse motorista. Era motorista, tinha uma vida comum, mas já tinha um veículo, tinha uma vida profissional. Há a notícia de que ele serviu o exército e durante o exército ele teve um acidente com a explosão de uma granada próxima ao rosto, que deixou algumas sequelas, tal, mas sempre se pareceu um cara solícito. O Douglas, ele sempre buscou uma atração junto à família. Se aproximava sempre com a finalidade última de ser movido por esse sentimento a executar as crianças. E geralmente era a família que tinha crianças. Ele, inclusive, ele era amigo da mãe da Nathalie, né? No dia de Natal em que elas desapareceram, ele passou o dia de Natal, almoçou na casa da Maria Lúcia, mãe da Nathalie, né? Mas, infelizmente, no dia, a Nájila estava brincando com a menina, estava na hora errada e acabou acontecendo o que ocorreu, infelizmente. Em razão dos 4 dias que os corpos ficaram nas águas do rio, né, as perícias foram realizadas, mas houve certa dificuldade até para esclarecer a causa-morte, mas depois de muito esforço eles conseguiram concluir. Primeiro, que as 2 morreram por asfixia por esganadura. E foi feito o exame pericial e constatou realmente resultado positivo para a presença de esperma na secreção vaginal da Nathalie. A violência sexual em criança, em geral, é feita por quem é próximo da vítima.
Ali, como ele já havia estabelecido que aquele era o dia ideal, que as pessoas estavam mais relaxadas, as crianças costumavam brincar na frente de casa. Todas as crianças do bairro brincavam na rua com seus brinquedos, né? Era uma data festiva. Então ele escolheu muito bem, ninguém estava preocupado, ninguém poderia imaginar que no Natal, né, poderia ocorrer um crime como esse. E ali, como a Nájila estava junto com a Natalie, ele teve que levar as duas, né? E se foca na vítima em que ele tem interesse. Então é muito comum casos em que nós observamos que há mais de uma vítima, são sempre circunstâncias alheias ao que ele estava esperando. Então é a presença de uma pessoa que ele não esperava que estivesse ali, tá? Mas como ele escolheu aquele dia, aquele momento, né, muito provavelmente ele vai dar cabo do obstáculo, seja quantas pessoas forem. Num primeiro momento, ele negou veementemente a prática do crime, porque sabia que isso, se a responsabilidade a ele fosse atribuída, realmente a condenação viria por via de consequência. Num primeiro momento, apesar das negativas, diligenciamos, com auto-reconhecimento, achei por bem solicitar um pedido de prisão temporária ao Fórum da Comarca, e isso foi dado de plano. Conversei com o juiz, com o promotor, para saber da gravidade do caso e saber que realmente era uma medida cautelar necessária para que pudéssemos chegar à verdade dos fatos. Ele passou a negar e, apesar das evidências, com total convencimento, ele achou por bem, diante das evidências, fazer a confissão da prática do crime. Tendo o testemunho, né, e que o Douglas teria efetivamente colocado essas crianças no interior do veículo, é evidente que a polícia o chamou e começou a mostrar essas provas. Ele conhecia a família, efetivamente era isso mesmo. Mas, diante de uma prova tão contundente quanto o DNA, que constatou a presença do sêmen dele no corpo de Natalie, ele não pôde mais negar o crime. Ele acabou confessando. Em dado momento, ele transportava essa vítima, inventando qualquer tipo de coisa, porque uma criança de 5 anos não tem que ser muito elaborado, né? Então ela podia falar que ia pescar ou que ela ia receber algum tipo de guloseima. Ele transportava essa criança até uma área afastada, próxima de rio ou mar. Ali ele cometia o crime e se desfazia do corpo. Nós temos duas questões aí, e que ele mesmo acabou relatando. Ele esganava essas crianças, então uma asfixia por esganadura, e se desfazia do corpo. Em outras ocasiões, havia até a esganadura, mas não efetiva a ponto de matar a criança. Ele manietava, amarrava as pernas dessas crianças e as dispensava na água. O caso foi bem rumoroso, a imprensa toda acompanhou, né? Só que depois disso, descobriu-se que a repugnância era bem maior do que se imaginava, porque o Douglas não havia feito isso apenas com essas duas meninas. Infelizmente, descobriu-se que, no mínimo, outras 6 crianças foram mortas em situações parecidas pelo Douglas. Em princípio, tinha-se conhecimento desses 2 casos, tá? Mas a polícia experiente sabe que 2 vítimas, né, com essas características podem indicar que ele teria cometido outros crimes semelhantes a esses. De todo o desenvolvimento do caso em si, a polícia começou a investigar outros casos semelhantes. Aí acabaram encontrando. Ali na região, tá? No interior, ou no mar, ou no rio, e aí puderam confrontá-lo com essas informações. E ele acabou confessando mais 6
homicídios. Algumas mães que tiveram algum contato durante a sua vida com Douglas e tiveram filhos e filhas desaparecidas, que em casos, inclusive de quase 10 anos antes desse caso de Itanhaém, que não foram solucionados, os filhos continuavam desaparecidos, começaram então, diante da confissão do Douglas em relação a Nathalie e a Nájila, a suspeitar que ele também teria envolvimento no sumiço dos seus filhos. Essas pessoas, essas mães, principalmente, foram ouvidas pelo Tony Emmer, delegado lá de São Vicente da época, e relataram que suas filhas teriam desaparecido em circunstâncias muito parecidas e que tanto os familiares quanto as crianças teriam contato com o Douglas. Naquele momento, eu optei por fazer com que o depoimento fosse gravado. Isso não era comum na época, em 2003, e chamei, inclusive, profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil, da comarca de São Vicente, para que acompanhasse, para que se realmente restasse total lisura e transparência nos atos que estavam sendo praticados. Diante da confissão, me lembro que adotei a cautela de que, uma vez sabedor da localização dos corpos, ele sabia onde os corpos tinham sido lançados e jogados, eu pedi para que ele realmente ingressasse na viatura e me mostrasse o local. Qualquer outro ser humano a quem eu atribuísse essa missão não conseguiria localizar. Só quem foi o responsável pela prática do homicídio seria capaz de apontar. Chamei, além dos advogados, 2 profissionais da imprensa que acompanharam a todo momento a investigação, e ele, com detalhes, cada uma das etapas e dos caminhos que foram feitos, onde ele teria parado, me mostrou realmente o local. Então não restava a menor dúvida que ele seria o autor. A partir daí, todos os encartes foram montados. Conduzimos cada uma das investigações de maneira separada, evidentemente com vinho. De acordo com o relato das mães e do próprio Douglas, quando admitiu na presença do advogado, na fase policial ainda, né, a primeira que se tem notícia seria sua própria enteada, a Vanessa, com 12 anos, né, desaparecida, e a mãe nunca imaginou, até ele admitir ter matado as crianças, né, que o próprio companheiro pudesse fazer isso. Depois, aligando tudo, né, depois da confissão, ela percebeu que morava com o inimigo. E também 2 primos que sumiram juntos, os 2 indo para a escola em São Vicente. O Douglas pegou o Leandro e a Sabrina e também agiu dos mesmos modos, matou as crianças. O Douglas, como ele se aproximava dos familiares e das crianças, né? Entre suas vítimas nós temos 2 irmãs, né? A pobre mãe perdeu 2 filhas no intervalo de 1 ano. As 2 sumidas apareceram, a mãe não sabia o que teria acontecido com ela até a confissão do Douglas. Com os mesmos detalhes, jogado às margens do rio na região, com o corpo amarrado. O que fiz? Levantei esse encarte investigativo, mantive contato e, para surpresa, ou não tanta surpresa assim, a mãe falou que também mantinha um estreito contato com o Douglas Batista. Em decorrência do número de crianças, 8 no total, pelo que se sabe, pelo que ele confessou, de personalidade antissocial ou dissocial, que nós chamamos de psicopatia. A psicopatia ela é muito cruel. São indivíduos distintos da maioria das pessoas, porque eles simplesmente, as afeições são extremamente superficiais. Ele não se importa com o sentimento dos outros. E para conseguir o que eles querem,
né, eles agem de forma extremamente cruel. Eles se aproximam das pessoas, eles ganham a confiança dessas pessoas, eles ganham a confiança da vítima para depois cometer o crime. Isso é extremamente cruel. Tá? E pedófilo. Pedófilos podem ser psicopatas ou não. Tá? Isso é um transtorno mental e significa atração sexual por crianças impúberes. Tá? Não é crime, isso não consta do Código Penal. O que consta é a tipificação dos crimes que eles cometem em função da pedofilia, que seria estupro de vulnerável, fabricação, manutenção ou divulgação de pornografia infantil. Tá? Mas é um transtorno mental. Nem todo psicopata é pedófilo e nem todo pedófilo é um psicopata. No caso do Douglas, nós temos as duas coisas. Tá? Então, é muito comum no agressor sexual, no serial killer agressor sexual sádico, nós encontrarmos transtornos sexuais, que seriam as parafilias, necrofilia, canibalismo, e a pedofilia é um deles. Então alguém poderia afirmar em alto e bom som, poxa, então nesse momento ele deixou de agir? Não. Levantamos que ele viveu fora da região. Alguns momentos na capital do estado, outros momentos no interior, outros momentos na região sul do país. Fiz ainda um levantamento naquela região sem sucesso, na obtenção de algum desaparecimento nas mesmas circunstâncias. E aí, quando retornou à região, ele voltou a delinquir em relação à Nathalie e Nádia. Ele pode ter morado numa região em que não havia rio nem mar. Isso não quer dizer que ele não tenha matado uma outra criança e dispensado esse corpo. Ele pode passar a enterrá-los, por exemplo, se a região onde ele está atuando não tem essa facilidade de um rio ou de mar. Tá? Muito provavelmente existem outros casos. Tá? Que ele não confessou, né? E em função da investigação que não se ateve, né, esse fator da mudança do modus operandi de um serial killer, né, pode ter contribuído com esse fator de não se encontrar mais nada referente a esse tipo de crime de autoria dele. Então, é importante que a polícia tenha um acompanhamento por parte de um criminal profiling para esclarecer essas questões. Então, você amplia o leque de investigação. A psiquiatria, ela acabou de nascer, né? Porque ela foi só se firmar como uma ciência médica mesmo em meados do século passado, do século XX. Ou seja, depois do nosso Código Penal. E ela se firma como uma ciência médica por conta da farmacologia. Então é a partir daí que a psiquiatria se firma propriamente como uma ciência médica. Nós temos um conceito de inimputável do nosso Código Penal de 1940. A figura do louco, do inimputável, da pessoa que merece um tratamento ambulatorial, da pessoa que merece um tratamento no manicômio judiciário, não tem cientificidade nenhuma ao se tratar a figura de alguém com transtorno mental. O que se dirá, então, alguém com um transtorno mental tão sofisticado que é o transtorno mental de um serial killer? Porque são pessoas que entendem que aquilo que elas estão fazendo é um crime. Ou que, sabendo que aquilo é um crime, é cometendo o crime da maneira mais perversa, a única forma que eles têm de sentir prazer. E isso gera um vício. Então ela tem a fase do preparativo, da aproximação, da sedução, de conseguir aquilo, até que culmina no ápice do seu prazer. Aí aquilo passa. Então isso dificulta ainda mais eu tratar um serial killer no Brasil. Não existe figura, tipo penal no Brasil que dê um status diferenciado a assassinos seriais. Tanto é que, para que se decretasse, para que se reconhecesse ali no criminoso um assassino serial, deveria haver uma junta composta por 2 psiquiatras, 2 psicólogos e um expert em legislação criminal. Devia haver um laudo fundamentado
para que eu chegasse à figura do serial killer. A assinatura é um ato inconsciente. Então, o serial killer ele não consegue mudar. Ele tem a necessidade de fazer aquilo. É um ato inconsciente, aquilo é que lhe dá prazer, que pode ser o fato de manietar, pode ser o fato de morder a vítima, pode ser o fato de levar algum tipo, um troféu da vítima, como uma peça de roupa, como fotografia. Isso é assinatura, ele não consegue sair desse contexto. Aquilo é importante para ele. O modus operandi não. É o procedimento que ele tem para chegar até a vítima. Então, a forma de abordar, ele pode mudar. A forma de conduzir a vítima até o local onde ele acha interessante que ele possa ter liberdade, né, e tranquilidade para fazer o que ele deseja fazer, ele pode mudar. E a maneira também de descartar os corpos, ele pode mudar. Agora, a assinatura, não. Então, é importante que a polícia tenha conhecimento dessas características. Em geral, o serial killer ele vai matar pessoas iguais a ele. É o que nós chamamos, ele caça por raça. Homens brancos matam crianças brancas, homens negros matam crianças negras ou vítimas negras. E ele não foge à regra. Outra característica interessante foi o envolvimento de um menino. Neste caso, ele acabou matando 2 primos. Então, nós não sabemos, na realidade, se esse garoto não deveria estar ali presente ou, pelo fato de serem 2 crianças pequenas, pedófilos, em geral, não diferem meninos ou meninas, porque eles têm os corpos muito parecidos, são crianças. Então, na realidade, nós não sabemos exatamente o que aconteceu aí. Se ele não fez essa diferenciação ou se a presença desse garoto poderia ter sido o obstáculo, ele teve que agir, teve que levar essas 2 crianças e acabou se desfazendo do garoto para focar na vítima, que era a garotinha. A idade é uma referência, 5 anos de idade. Pode ter alguma diferenciação? Pode, como foi o caso dele, que em princípio ele iniciou com a enteada. E a maioria dos agressores, serial killer, agressores sexuais sádicos, eles utilizam a asfixia ou por estrangulamento ou por esganadura, que é constringir a região do pescoço da vítima, até levá-la à morte. Então, é uma morte lenta. E tem um outro fator, que é muito recorrente no discurso dessas pessoas, desses criminosos. Eles afirmam que se sentem como Deus. Eles têm o poder de vida ou morte nas mãos daquela pessoa. Ele nos levou no local em cada uma que as crianças foram levadas. Em todos os casos que foram admitidos pelo Douglas e que as mães noticiaram, confirmaram essa presença dele, essa familiaridade que ele tinha com as mães, com os pais e com as próprias crianças, todas jogadas em águas ou de rio, ou de mangue, de mar, né, com os braços amarrados, as pernas amarradas. Por isso que é realmente a solicitação do passeio seria uma pescaria, porque geralmente é próximo à água. Ele precisava justificar o passeio. Então, como que você vai pescar sem levar, como dizem no jargão popular, tralha de pesca? Como você vai levar vara de pesca? Como que faz? Então, ele tinha que levar tudo isso. Então, ele só usava desses apetrechos para poder amarrar as crianças, impossibilitar qualquer meio de defesa, apesar da força, né, desproporcional por completo, mas ele usava desse meio. Porque o que acontece? Ele podia ser movido só por estrangulamento, aquela coisa toda. Mas, na verdade, ele amarrava e jogava. Isso ficou claro para mim também. Ele jogava as crianças vivas. E você chega lá, realmente é um local inóspito, um local desabitado, em que realmente ele teria muito sucesso na sua empreitada criminosa. Evidentemente, diante do tempo percorrido, das condições geográficas da região, eram jogadas em mar, condições da maré, condições climáticas, os corpos não foram localizados. Mas também não restava dúvidas, diante do modus operandi e da maneira de agir, que seria ele o autor. Se aproximava da família, buscava carinho com as crianças, buscava um contato muito mais próximo, ganhava confiança e, na maioria, esmagadora maioria das vezes, com o intuito de levá-los para passear e, geralmente, com o propósito de que isso se tratava de uma pescaria. Isso porque, veja bem, naquela região as crianças não têm tanto acesso a diversas opções de lazer, a diversos passeios. Uma pescaria já significaria muito. Seria uma coisa realmente que fugia à normalidade. Então, as crianças realmente, uma vez
nessas circunstâncias, nem sempre a mãe sabia que ele se ausentava com as crianças. E as crianças desapareciam. A gente se tratava com várias coisas, desaparecia por quê? Então, as famílias geralmente humildes não tinham tanto conhecimento, discernimento das coisas e passaram a fazer único e tão somente belo desaparecimento e era mais uma criança desaparecida. O psicopata, quanto mais experiência ele ganha, né, melhor é a máscara social dele. São indivíduos muito inteligentes, sempre com inteligência acima da média. E ele investe muito na máscara social, porque é através dessa máscara social dele, bem construída, que ele se aproxima das suas vítimas. Tá? Então veja, neste caso, todas as pessoas envolvidas com ele jamais pensaram que ele pudesse ser o autor daqueles crimes. Pessoas começaram a ligar depois que souberam do caso. Antes, sequer cogitavam que ele poderia ser um suspeito. Veja como é eficiente essa máscara. Ele vai criar essa máscara conforme as pessoas que ele está lidando. No caso dele, eram pessoas simples, necessitadas. Então, ele criou toda uma personalidade para ele de pessoa solícita, né? Boa praça, bondosa, sempre disponível, amigo. O intuito dele era se aproximar da vítima. Muito provavelmente, no caso da Natalie e da Nájila, o interesse dele era a Natalie. Nesses casos, em geral, nós não temos elementos para falar isso, mas estudando a mentalidade de um psicopata com a dele, então ele foi obrigado a levar as duas, porque, evidentemente, a Nájila também o conhecia e fala: olha, a Natalie saiu com o tio Douglas. Foi só em 2010, depois dos assassinatos desse serial killer, é que surgiu um primeiro debate. E nem houve um debate, surgiu um primeiro projeto de lei no Congresso brasileiro que tipificava, que criava um tipo penal que especificava o crime de assassinato serial. Foi o projeto de lei 140 de 2010. Esse projeto ele colocava alguns parágrafos no artigo 121 do Código Penal, que trata, dos crimes contra a vida, e ele estabelecia que 3 assassinatos praticados com um procedimento similar, com a mesma assinatura, com o mesmo modus operandi, ou modus operandi parecidos, não precisavam ser idênticos, ou operados com o mesmo método de escolha da vítima. Então, assim, só tem um tipo de escolha. Se eu tenho 3 crimes dolosos contra a vida praticados ou da mesma forma ou com o mesmo critério de escolha da vítima, eu tinha aí um assassino serial, um serial killer. Para esses casos, ele apenava esse criminoso com uma pena mínima de 30 anos, ou seja, uma pena muito alta, muito mais alta que qualquer outra figura inserida no artigo 121 do Código Penal. E na mesma linha da lei dos crimes hediondos, ele negava ao assassino serial qualquer benefício penal. E ela acabou sendo arquivada em 2015, sem mais e sem menos. Cogitou-se do Douglas, não poder responder por seus atos, ser inimputável. Foi realizado exame de sanidade mental nele, exame que durou muitos anos, foi um dos motivos do processo ter demorado tanto para se finalizar. E o senhor perito, ele concluiu, após vários exames, que o Douglas não é psicótico, não é doente. Maldade não se confunde com loucura. Mas, que pese ele não seja doente, ele possui sim uma perturbação mental. Foi diagnosticado Douglas como portador de transtorno de personalidade antissocial. Ele tem essa perturbação, mas segundo o perito, essa perturbação não o impedia de ter ciência da ilicitude da sua conduta, nem o impedia de ter plena capacidade de direcionar sua vontade de acordo com esse entendimento. Por isso, para efeitos penais, era considerado imputável. Ele responde penalmente por seus atos, por isso que foi condenado. O psicopata,
ele tem plena consciência do que ele faz. Ele não tem um transtorno mental, ele tem um transtorno de personalidade. Então ele sabe perfeitamente o que ele é, quais os desejos dele e o que ele está fazendo. Aí isso não tem cura. Não, ele nunca deu qualquer pista o porquê, né? E isso quando confessou, porque depois, na fase judicial, já orientado por outro advogado, ele passou a negar, né, o cometimento em que pese as provas fossem incontestes, né? E apresentou, inclusive em juízo, uma versão sem pé nem cabeça, né? Negou que tivesse matado, mas confessou, admitiu que trouxe as meninas para Itanhaém. As 7 meninas e apenas um menino, surge a ideia da conotação sexual da prática criminosa. Isso nunca foi descartado. Há indicativos. Ele optou por não dar detalhes a respeito desse fato, porque ele sabia que eventual confissão nesse sentido, nessa esteira, o fato de estar recolhido ao cárcere, isso teria consequências desconfortáveis à sua integridade, né? Para sermos assim elegantes no que deve ser dito. E diante disso, o Douglas acabou sendo aqui, especificamente processado pela morte, pelo estupro, pela ocultação de cadáver e pelo sequestro da Nathalie e da Ângela, num processo demorado, que durou vários anos, e o julgamento foi realizado em maio do ano passado, 2017. Acabou sendo condenado a mais de 84 anos de prisão. Ficou preso provisoriamente vários anos, em que pese muitos habeas corpus impetrados, Tribunal de Justiça, STJ, né? Até pela repugnância, né? E demorou o processo, mantiveram essa prisão provisória durante vários anos, né? Até que ele constituiu o defensor, que conseguiu no STF que ele foi solto depois de vários anos, quase 9, né? Mas depois ele acabou sendo preso novamente. E depois, quando foi julgado aqui em Itanhaém, ele estava preso pelo outro processo, da Priscila, mas na sentença o juiz presidente do júri também decretou a prisão preventiva dele. E ainda não finalizou, né? Nós estamos ainda, houve recurso à apelação e o Tribunal de Justiça está julgando a apelação dele em relação aos casos aqui de Itanhaém. Ele chegou a tentar justificar o porquê desses impulsos? Não, ele falou que era movido por esse surto psicótico, que ele era movido por uma força estranha, que ele é invencível, ele não conseguia superar isso, e ele realmente, durante esse surto, ele cometia esse tipo de crime. E veja bem, ainda que fosse movido por um surto psicótico, esse surto se iniciava no momento que ele arrebatava as crianças. Quanto tempo demorava esse surto psicótico? Isso ele não me explicou. Se o surto psicótico é momentâneo, por que ele levava as crianças para as margens do rio e do mar? Então esse surto psicótico acontecia quando? Demandava um dia, 15, 20 horas? Isso nunca ficou claro para mim. Então esse surto psicótico pode ser entendido como uma manifesta vontade de executar crianças. Isso para mim ficou muito claro. O Brasil precisa não da aprovação de uma lei específica, não é, para assassinatos em série, não para a criação da figura do serial killer na nossa legislação, que é deixar a nossa legislação em compasso com a modernidade, com as demandas da modernidade. No caso do serial killer, se o legislador atualizasse as nossas leis, casando o nosso direito com a ciência, especialmente a psiquiatria, eu não tenho dúvida que nós teríamos medidas de segurança para barrar pessoas portadoras de transtornos mentais que a incapacitem para o convívio social, como é o caso dos assassinos seriais, e a sociedade não estaria tão exposta a crimes tão horrendos como os praticados pelo serial killer de Itanhaém.
O Douglas é aquele tipo de ser que não pode viver no nosso meio social. Na confissão, em determinado momento, eu perguntei durante o interrogatório, que foi feito com todas as cautelas e formalidades legais que são exigidas por lei, ele falou que se ele tivesse em liberdade, ele com certeza voltaria a delinquir, que ele não tinha total controle sobre esse surto. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falou que dava prazer. Isso realmente foi um momento difícil, e isso não permitia que as mães vissem, de amordaçar as crianças, de amarrar as crianças e jogá-las vivas às margens dos rios, ou em alguns casos no mar, e vê-las debater em água até morrer. Isso ele falou para mim em alto bom som, isso ficou marcado para mim. Então eu sei que esse delinquente, eu jamais poderia capaz de apontá-lo como cidadão. Nesse caso, o juiz da causa, ele poderia olhar, né, para a questão da imputabilidade, mas é difícil também querer que o juiz olhe para a questão da imputabilidade e decida contra a letra da lei. Esse não é o papel do judiciário, esse é o papel do legislativo. Aliás, dos três poderes que nós temos, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, o judiciário é o único dos poderes que não pode sofrer pressão popular, porque é ele que garante a previsibilidade, a segurança jurídica e a garantia de que, se eu agir conforme a lei, eu não vou ser punido. Mesmo que se trate de casos tão horrendos como o caso de um serial killer, então nós precisamos, sim, saber votar muito melhor e saber pressionar os nossos legisladores para que eles legislem. Que a nossa legislação penal, principalmente no que toca aos doentes mentais, ela precisa de uma reforma muito profunda. O serial killer ele pode passar um período grande sem matar, até que o desejo novamente de matar retorne. Essa necessidade de dopamina, né, que é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de recompensa, de prazer, de satisfação. O serial killer do tipo psicopata, né, ele tem essa necessidade de dopamina. Mas isso ele pode passar um período sem essa necessidade. Ele pode passar anos sem cometer um crime. E isso pode voltar. E a partir do momento que volta essa necessidade, ele vai voltar a matar novamente. O calcanhar de Aquiles, né, de um psicopata, é a dificuldade que ele tem em lidar com frustração. E aí ele perde completamente o controle da impulsividade e da agressividade. Então, o fato de ele se frustrar pode ser um gatilho, ele voltar a matar. Se ele for um psicopata que mata. Nem todos os psicopatas matam. Mas provavelmente seria um momento em que a máscara cai e o monstro se revela. Sim, nesse momento em que ele tem que lidar com uma frustração, ele pode entrar num processo que nós chamamos de frenesi, se ele for um psicopata que mata. Tá? E ele vai sair matando sem controle nenhum, nem da impulsividade, nem da agressividade. E é evidente que nesses momentos a máscara social que ele criou vai cair. E ele vai mostrar a verdadeira personalidade monstruosa dele. Casos que envolvem criança, né, quaisquer que sejam, sempre chama atenção, né? E nesse caso, inclusive, estuprou uma menina de 5 anos, não é fácil. Só pelas fotos, você tem contato com os familiares, né? Você sendo pai de meninas também, nunca é fácil. É difícil segurar. Foi um caso muito emotivo que demorou tanto, né? Eu cheguei na comarca em 2004, eu mesmo denunciei o Douglas por esses crimes em maio de 2004, ele só foi fazer o julgamento em maio de 2017. Né? Então eu acompanhei isso e foi difícil, né, fazer esse julgamento, esse júri. Foi o caso mais repugnante que eu já peguei, né, até por envolver crianças, meninas, eu sendo pai de 2 meninas. Inclusive no dia do julgamento aqui em Itanhaém, o corpo de jurados era formado na sua totalidade por homens. Né? Não houve mulheres no corpo de jurados e mesmo assim não teve um que não derramou uma lágrima ao ter contato com esses crimes repugnantes. Né?